Poucos episódios das Escrituras são tão carregados de simbolismo, teologia e emoção quanto o chamado de Moisés diante da sarça ardente, um arbusto em chamas, mas que não se consome. No deserto, no silêncio do anonimato, Deus se revela de maneira sublime. Para Rodrigo Silva, essa cena não é apenas um milagre visual, é uma metáfora poderosa. Representa o povo de Israel, que arde em meio às chamas da opressão e da história, mas não se consome, sustentado pela mão invisível de Deus. Esse chamado acontece fora do Egito, longe do poder, longe dos holofotes. Moisés está há décadas afastado da corte, vivendo como um simples pastor de ovelhas no deserto de Midian. Já não é o príncipe. É apenas um homem marcado por dúvidas e fracassos. Mas é exatamente aí, nesse lugar de fragilidade e esquecimento, que Deus decide falar. E a primeira ordem é carregada de significado. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Rodrigo observa que não há nada místico no solo em si. O que torna o local santo é a presença de Deus. Onde ele está, o comum se torna sagrado. Moisés se aproxima, curioso, e Deus se apresenta como o Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. A tradição é invocada, mas algo novo está prestes a acontecer. Quando Moisés pergunta qual é o nome daquele que o envia, a resposta é enigmática e definitiva. Eu sou o que sou. Rodrigo explica que essa expressão revela um Deus absoluto, autoexistente, que simplesmente é eterno, imutável, completo em si mesmo. Um Deus que não depende do tempo, da matéria ou da aprovação humana. Ele é, e isso basta. Mas Moisés hesita. Quem sou eu para ir até Faraó? Ele pergunta, reconhecendo sua limitação. Rodrigo destaca que a resposta de Deus não exalta as virtudes de Moisés, nem tenta convencê-lo de sua capacidade. Deus apenas diz, eu estarei contigo. Essa é a essência da missão, a presença de Deus. Ele não procura os mais capazes, mas aqueles que estão dispostos a obedecer, porque o poder da missão vem de quem envia, não de quem é enviado. Deus revela então o motivo de sua intervenção. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço as suas dores. Por isso desci para livrá-los. Para Rodrigo, esta é uma das declarações mais comoventes de toda a Bíblia. Um Deus que vê, que ouve, que conhece e que desce. Não é um Deus distante, indiferente, teórico. É um Deus que entra na história, que caminha conosco na dor e que age para redimir. O retorno de Moisés ao Egito inaugura um confronto direto entre o Deus de Israel e os deuses do Egito. Cada praga lançada tem um alvo simbólico e espiritual, atingindo os pilares da religião egípcia. Rodrigo enfatiza que, além do aspecto natural ou miraculoso, há aqui uma mensagem teológica contundente. O Deus de Moisés é soberano sobre todos os aspectos da criação, sobre o Nilo, sobre os animais, sobre o clima, sobre a vida e a morte. O Egito, com toda a sua glória, não é páreo para o eu sou, mas o ponto culminante dessa narrativa acontece diante do Mar Vermelho. O povo está cercado, atrás o exército de Faraó, à frente um mar intransponível. É o momento da tensão máxima. Rodrigo comenta que Deus permite essas situações extremas não para nos destruir, mas para nos revelar o seu poder. O povo clama e Deus ordena. Dize ao povo que marche. Parece loucura. Como marchar em direção ao mar? Mas Moisés estende o cajado e o mar se abre. Rodrigo observa que esse momento ecoa a lição da sarça. Assim como o fogo não consumiu o arbusto, o mar não afogará o povo.
Deus transforma a aflição em estrada, o desespero em livramento. Ele cria caminho onde não há caminho. A travessia em terra seca é um ato de fé e um testemunho do impossível se tornando realidade diante de um Deus que age no tempo certo. Imagem é poderosa. Um povo escravizado, agora livre, atravessando entre paredes de água, guiado por um homem que ouviu a voz de Deus num lugar deserto. Um povo que passa debaixo da proteção divina, enquanto os exércitos inimigos são tragados pelas mesmas águas. Rodrigo vê nisso mais do que história. Ele vê uma mensagem de esperança. Deus continua chamando, continua vendo, continua agindo. E a jornada de Moisés, de pastor a libertador, de exilado a profeta, é o retrato da graça de Deus. A sarça ainda arde, Deus ainda fala, e os desertos continuam sendo cenários de encontros transformadores. Para Rodrigo, o chamado de Moisés é também o chamado de cada um de nós. Ouvir, obedecer, confiar. Porque onde Deus está, o chão é sagrado, a missão é possível e o impossível acontece. A sarça ainda arde. O chamado de Moisés na visão de Rodrigo. Silva, quando Deus desce, o mistério da sarça e o libertador de Israel. Agradecemos profundamente a colaboração do pastor e arqueólogo Rodrigo Silva, cuja sabedoria e paixão pelas escrituras tem inspirado milhares de pessoas ao redor do mundo. Se este vídeo tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Com o seu apoio, poderemos continuar produzindo conteúdos que exaltam a fé, a história e a verdade da Palavra de Deus.